Fala pessoal cervejeiro, tudo bom? Aqui é o Wesley, tô gravando mais um vídeo aí, tudo bom com vocês pessoal? Então galera, quando a gente fala de produção de cerveja, acredito que praticamente eu e acredito que o Eric também considere o processo de fermentação um dos mais importantes, né? É onde a mágica acontece, é fodástico, é lindo. E a gente está estudando bastante essa área. A gente é muito iniciante, mas estamos aprendendo, né? Estamos tentando aí. E tudo que a gente aprende, eu prezo por compartilhar com vocês, eu e o Eric, né, claro, e a gente crescer junto, porque assim é o único jeito da cultura cervejeira se expandir e crescer e que todo mundo possa fazer muita coisa boa junto, né? Mas vamos direto ao assunto. Pessoal, quando a gente fala de fazer uma cerveja consistente, o que seria? Seria uma cerveja em que ela não teria uma variação de gosto e aroma de lote para lote. Seria padronizar a nossa produção. E para isso nós precisamos de medições precisas. E dentro da fermentação, do processo de fermentação, o que eu julgo talvez até um dos mais importantes das medições precisas é a taxa de inóculo, o pitching rate. Em que, caso esse pitching rate, essa taxa de inóculo não seja tão consistente, o sabor da sua cerveja vai mudar de lote para lote significativamente. E dentro desse taxa de inóculo, nós temos o pitching rate, o overpitching, que seria você inocular muito mais células do que o necessário para o seu mosto. E o underpitching, que seria você inocular muito menos células necessárias para fermentar o seu mosto. Basicamente, eu poderia resumir que o underpitching, ele prejudicaria muito mais o sabor do seu mosto, do seu lote, enquanto o overpitching, a maior taxa de inóculo, atrapalharia muito mais a saúde da sua levedura nas gerações em que você vai reutilizar ela. Ok, nós temos o under e o overpitching, como disse anteriormente, porém, digamos que a taxa ideal de inóculo para nosso mosto seja de 150 bilhões de células. Não quer dizer que se eu jogar 151 bilhões vai dar um overpitching, ou se eu jogar 149 bilhões vai dar um underpitching. Essa diferença para dar esse indesejado é muito maior do que uma pequena variação, né? No entanto, pessoal, os dois seriam menos do que o ideal para nossa cerveja, né? A gente pode citar, por exemplo, altos níveis de acetil, de acetaldeído e até mesmo uma baixa atenuação na nossa cerveja. E se a gente for falar um pouquinho mais desses dois, o overpitching, né? Inocular mais, poderia nos dar ésteres indesejados, um gosto de autólise e até mesmo uma baixa retenção de espuma, enquanto o underpitching nos daria uma fermentação mais lenta e um maior lag time. Isso é um pouco a se temer, né? Porque quando a gente se tem um lag time maior, ou seja, as nossas leveduras demoram um tempo maior do que o certo para começar a trabalhar, as bactérias vão se desenvolvendo, vão se propagando, se reproduzindo, e quando começa a levedura a trabalhar, talvez não seja capaz a quantidade para combater as bactérias já que estão no mosto. Isso pode dar um gosto bem desejado para nossa cerveja. Portanto, se eu fosse escolher entre um dos dois, jogar a mais ou a menos, eu com certeza escolheria jogar a mais. Porque acredito que como o consumo de uma cerveja seria, digamos, rápido, uma cerveja para consumo rápido, o overpitching ele se pronunciaria demoraria muito mais para se pronunciar na cerveja do que jogar a menos. Bom pessoal, e para medir a quantidade dessas leveduras, desses micro-organismos que nós vamos inocular no nosso mosto, temos diversos meios de medição, né? Como por exemplo um microscópio, onde a precisão seria boa, mas também nós podemos citar outros que eu vou citar no próximo vídeo, que eu acho bem interessante as pessoas saberem. E uma taxa de inóculo, digamos, padrão, onde o pessoal recomenda, seria 1 milhão de células por mililitro de mosto por gal plato. Enquanto muitos cervejeiros usam essa fórmula, né, existem outras que são não regra, mas são, por exemplo, uma dica, em que seria 0,75 milhões ao invés de 1, né, para ale
e 1,5 para lagers. Embora essa quantidade não seja muito precisa, porque ela vai variar com certeza da sua cepa que está usando e também do tipo, estilo de cerveja que você vai produzir, né? Bom, pessoal, é bom ter em mente que esses valores que eu disse anteriormente em relação à taxa de inóculo, elas são mais adequadas para o pessoal que já colheu uma levedura, que está reutilizando uma lama. Por quê? Quando eu pego uma levedura que acabou de sair do laboratório, devido à sua grande quantidade de nutriente, eu posso chegar a usar até 50% a menos do que o ideal, a taxa de inóculo ideal, devido a esses nutrientes que ela vai trabalhar muito bem. Mas, pelo outro lado, se eu pego uma levedura que já está há bastante tempo na prateleira de uma loja, do brew shop, com certeza, é inevitável, eu vou ter que revitalizar essa levedura para que sua taxa de inóculo essencial aumente. Bom, pessoal, vamos fazer um cálculo básico aqui, eu estava anotando, para te dar uma treinada. Vamos fazer, digamos que eu queira fazer uma cerveja e quero saber quantas células são necessárias para produzir essa cerveja. A gente vai trabalhar sempre com graus Plato. Por exemplo, eu peguei uma cerveja com 1048 de OG, e isso se equivale a 12 graus Plato. Tem tabela na internet que só você colocar um que ele vai dar outro. E como é uma ale, vou usar a taxa de inóculo de 0,75 milhões. Então o que eu faço? Eu pego essa taxa de inóculo 0,75 milhões, que equivale a 750 mil, multiplico por o volume do nosso mosto, digamos que eu vou fazer em mililitros, digamos que eu vou fazer 20 litros, 20 mil mililitros, e vezes o grau Plato do nosso mosto. Ou seja, a taxa de inóculo 0,75 para uma ale, o volume do nosso mosto em mililitros, 20 mil, e vezes o grau, o OG da nossa mosto, só que não em SG, em Plato, que seria 12. Então, multiplicando 750 mil por 20 mil por 12, nós temos 180 bilhões de células. Essa quantidade é o quanto é necessário para que tenha a nossa taxa de inoculação ideal para o nosso mosto. Bom, pessoal, agora que a gente sabe quantos micro-organismos são necessários para fermentar o nosso mosto, a gente vai precisar da quantidade, precisar medir a quantidade de fermento que tem na nossa lama. É claro que depende do armazenamento, do modo que você coletou, mas se eu fosse criar uma regra geral, dentro de uma lama de mosto vai ter entre 1 e 3 bilhões de micro-organismos por mililitro por ml de lama. E claro que com um microscópio isso se torna muito mais fácil de contar, né? Além de você contar quantos micro-organismos você vai ter na sua lama, você vai poder calcular a viabilidade da sua lama. Isso é essencial, né? Mas vamos falar um pouco mais pra frente. Então, mas e se eu não tenho esse microscópio que eu faço? Eu vou ter que estimar a densidade da nossa levedura. E como eu vou fazer isso? Você vai conferir no próximo vídeo. Pessoal, obrigado. Se vocês curtiram esse vídeo, querem que eu aborde mais esse tema que eu sou apaixonado, não entendo muito, estamos aprendendo junto, mas estou muito feliz de fazer isso. Se você quer, se inscreva, curte, comenta. Valeu, pessoal. Um abraço.